O filósofo australiano Peter Singer, ele colocava uma proposição para os seus alunos de ética. Ele contava o seguinte: todo dia você passa por um parque e tem uma lagoa onde as crianças, nos dias quentes, se refrescam banhando. Um determinado dia, você passa e percebe que uma das crianças está se afogando. Então o que é que você faz? Você vai socorrer a criança, mas isso implicaria em molhar os sapatos novos, em molhar sua roupa limpa e também chegar atrasado ao trabalho. Os alunos responderam que ele deveria salvar a criança. Então, Peter Singer coloca a seguinte questão: se está correto o pensamento de renunciarmos a questões materiais para salvar uma criança, por que não nos empenhamos mais em, primeiro, saber quanto custa uma vida de uma criança e, segundo, quanto podemos dispor para tentar salvar essa vida? Ele se baseia em fatos que têm inspiração na religião, mas sobretudo em questões econômicas. Ele lembra um estudo de 1982, feita pelo Banco Mundial, em que uma a cada criança no mundo estava abaixo da linha de pobreza. Depois, em 2008, ele percebeu, através dos estudos, que esse número só tinha piorado. Ou seja, 1/4 da população do mundo sobrevivia com $1,25 ao dia. Daí que ele passa a uma mobilização que extrapola os limites da ética e vai nos fundamentos da economia para saber o que está errado. Onde foi que a humanidade errou e insiste no erro? Ele se baseia, num primeiro aspecto, na questão de que devemos sim doar, devemos sim socorrer os que mais sofrem. Não por questões religiosas, mas pela aquela questão de ser humano, de se compadecer com a vida humana. Esse é um princípio básico. Depois ele vê as questões psicológicas. Mas ajudar para quê? Será que isso não cria uma dependência? Será que quando você doa água e alimento e as pessoas ficam mais acomodadas? Ele concorda, ele diz: é verdade, isso acontece. Daí que deveria ser muito mais em situações de emergências e de grandes catástrofes. A outra questão psicológica é que ele lembra Madre Teresa de Calcutá, quando ele diz assim, Madre Teresa dizia: olha, quando a gente olha para a massa, a gente não se comove, mas quando a gente olha para um único indivíduo, sim, aí isso se reflete no nosso coração. Daí que ele percebeu que quando você vê aquelas imagens de crianças pobres, famintas, da África, e até mesmo de alguns países da Ásia, e também da América Latina, aí sim, aí há um incremento maior de doações a grupos de voluntários que trabalham em todo o mundo. Outra questão psicológica que ele faz uma reflexão é com relação ao fato de muitos desses episódios estarem distantes. Ou seja, quando isso acontece num país africano, você diz assim:
Mas vai ser uma gota d'água a minha ajuda. O que é que eu posso mudar? Quando está mais perto de você, aí sim, aí você se sente mais motivado a ser generoso, a dar parte do que você tem para aquela pessoa que está carente. Um outro aspecto que também ele leva é a questão da extravagância, como se diz. Ao mesmo tempo que nós somos, de algum modo, despertados e que a piedade ainda existe no nosso interior, ainda há aqueles que, de um modo ou de outro, extravasam o que têm. Ele cita desde os grandes milionários que fazem gasto com suas fortunas das formas mais estróinas e nababescas, tais como comprando iates, comprando aviões ou até financiando viagens milionárias para ir à Lua. Enquanto isso, quem não é tão rico assim também não está isento dessa crítica da extravagância. Quantas pessoas acabam comprando mais sapatos, gastando com mais vinhos caros, comprando mais roupas novas e acumulando mais lixo que tanto faz o planeta ao invés de fazer o bem? Deveríamos aprender muito com a pandemia. Deveríamos aprender muito o que está acontecendo com a morte de velhos, de pessoas em plena capacidade produtiva e de crianças. Como isso tem nos comovido e como isso até que ponto só nos faz desenvolver o instinto da sobrevivência e de autopreservarmos. Veja o caso das Forças Armadas. As Forças Armadas, elas fizeram uma tropa de ocupação no Ministério da Saúde. A ideia é que causasse uma qualidade na prestação do serviço melhor, superior à gestão passada. Com o passar do tempo e com o crescendo das mortes e dos níveis de contaminação e dos parcos investimentos que se faz em saúde, sobretudo para aqueles menos privilegiados que não dispõem de plano de saúde, etc., a gente percebeu que a ação dos militares foi não apenas ineficiente, como suspeita. Suspeita como? A gente esperava, além do patriotismo, eficiência. O resultado é que, além de ficar abaixo do mercenarismo, isso porque o mercenarismo ele implica riscos. Significou tão somente acumular cargos e mais dinheiro. O compromisso com os resultados, com eficiências, não tem se revelado como os mais positivos. Quando eu era repórter, eu me lembro também de outra situação que me tocou muito. Isso foi em Itapipoca, na Praia de Baleia. Estava vendo uma reunião de pescadores da comunidade, aquelas comunidades de pescadores artesanais, e estavam fazendo uma votação para o presidente. E no mesmo dia foi escolhido o presidente. Em seguida, houve o questionamento sobre quanto ele deveria receber. Então, houve quem defendesse 1,5 salário, outro que defendesse 2 salários. Ele disse, não, dá para eu viver com 1 salário.
Um salário mínimo para mim é o suficiente. Um e-mail vai comprometer ainda mais a renda dos demais pescadores artesanais. Isso era consciência. Peter Singer nos chama para que não sejamos aprendizes de Madre Teresa, de Gandhi, mas para que haja um equilíbrio entre a exorbitância do gasto e a necessidade de comprometer com aqueles que mais necessitam. É tão duro pedir isso,